Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise produzida pela Ford College. Depois do nosso último mergulho sobre o gerenciamento de CPU no C-Level, agora a gente vai virar a chave para focar em outra peça fundamental dessa engrenagem, a memória. Hoje, nossa exploração vai funcionar como uma daquelas plantas de engenharia bem detalhada, focada nas técnicas de eficiência de memória no C-Level. A ideia aqui é entender como otimizar recursos debaixo do capô, dissecando a arquitetura de software do mesmo jeitinho que a gente analisa soluções de hardware. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela relação íntima entre memória, CPU e C-Level. Em seguida, vamos entender o temido problema das cópias de dados, apresentar a elegante solução sem cópias, rodar um experimento de diagnóstico na prática e, por fim, fechar analisando os resultados e os inevitáveis trade-offs de engenharia. Então, começando direto pela nossa primeira seção, memória, CPU e C-Level. Afinal, como essas coisas estão tão conectadas? O nosso foco central aqui é o chamado conjunto de trabalho, ou Resident Set Size, que a gente na engenharia geralmente chama pela sigla RSS. Mas o que isso significa na prática? Bom, o RSS é basicamente a nossa métrica de diagnóstico definitiva. Ele mostra a quantidade exata de memória ativa que o sistema está retendo e gerenciando enquanto um processo está rodando. É a verdadeira pegada, o rastro que o programa deixa na memória do sistema enquanto ele trabalha. E tem um detalhe absolutamente crucial. O impacto dessa memória ativa não fica restrito ali à RAM. Toda operação de memória consome ciclos preciosos de CPU. Pense bem. Copiar dados de contas, inicializar novos buffers temporários, fazer todo aquele controle do alocador em tempo de execução, tudo isso custa tempo. E a coleta de lixo? É até engraçado imaginar o garbage collector suando a camisa, fazendo hora extra toda vez que o uso de memória sai do controle. A verdade nua e crua é que cada alocação desnecessária rouba uma fatia valiosa daquele orçamento super restrito de unidade de computação do C-Level. E é justamente aí que a gente entra na seção 2, o problema das cópias e suas ineficiências ocultas. Para ilustrar isso de um jeito simples, imagina a seguinte situação. A abordagem que a gente chama de cópia ingênua é exatamente como ir a uma biblioteca gigantesca e tirar xerox de uma enciclopédia inteira de milhares de páginas só porque a gente precisa ler um único parágrafo. É um desperdício absurdo de papel, de tempo e de energia, concorda? No mundo digital, no nível da arquitetura, é exatamente isso que acontece quando o sistema desserializa dados, criando novas instâncias sem a menor necessidade. Mecanicamente falando, o desastre acontece num passo a passo bem claro. Primeiro, o sistema lê os bytes brutos do payload. Até aí, tudo bem. Só que depois, ele decodifica tudo isso, criando objetos completamente novos lá no heap. O resultado? O processo acaba retendo múltiplos buffers temporários espalhados pela memória. O nosso conjunto de trabalho, aquele RSS, incha absurdamente rápido. E o alocador do sistema operacional que lute para gerenciar todo esse caos temporário. Felizmente, a gente tem a seção 3, a solução sem cópias, pura engenharia de precisão para resolver esse gargalo. Fazendo contraponto com aquela maluquice de fotocopiar o livro inteiro, a solução muda totalmente o jogo. O método sem cópia, ou zero copy, é como pegar um marcador transparente e colocar direto na página original daquele livro na biblioteca. A gente lê, processa e referencia a informação ali mesmo, direto na fonte. Super ágil, limpo e sem gastar uma única gota extra de tinta ou papel. Colocando essas duas abordagens lado a lado, a diferença fica escancarada. De um lado, a cópia ingênua exige a criação implacável de novos buffers para cada conta processada. É um trabalho sem fim. Do outro, a técnica sem cópia cria apenas fatias levíssimas, os famosos views, usando o buffer bruto que já estava lá, sem alocações extras. Cortando essa necessidade de criar novos objetos no heap, a gente salva espaço na memória e, de quebra, deixa de desperdiçar os ciclos de CPU que seriam gastos gerenciando essas alocações. É um ganho duplo. Mas vamos ver isso na prática, entrando na nossa seção 4, o experimento de diagnóstico. Para provar esse conceito no nosso laboratório, a gente escolheu um conjunto de ferramentas super acessível. Fomos de Python, que é um ambiente multiplataforma excelente para esse tipo de prova rápida, sem precisar subir contratos reais numa rede. Usamos o pacote PS Útil para fazer aquela amostragem instantânea da memória, o RS. Também incluímos a biblioteca Tracy Mello, que funciona como uma lupa superpotente para rastrear onde exatamente as alocações acontecem, e como base de dados um arquivo JSON entra em cena, simulando os payloads em base 64. A lógica do script foi desenhada para ser super controlada e isolar o fenômeno.
A gente carrega as dezenas de pseudocontas simuladas e dispara primeiro o motor da cópia ingênua anotando todas as medições. Depois, a gente limpa a casa e roda o método de visualização sem cópia, capturando os novos picos de memória. No fim, o script exibe as métricas comparativas, simples, direto e sem margem para ruídos. Chegamos então na nossa última parada, seção 5, resultados e trade-offs. Os números desse experimento falam por si só. Dá uma olhada nessa queda. O pico de memória, o nosso querido RSS, bateu lá em 85,42 megabytes usando a cópia ingênua. Mas quando rodamos o método sem cópia, esse pico despencou para apenas 34,10 megabytes. É uma redução drástica e inegável na pegada do sistema. É a matemática pura provando que não duplicar informação é definitivamente o caminho. E quando a gente aprofunda nos dados de alocação, o ganho fica ainda mais impressionante. A estratégia ingênua gerou 420 eventos de alocação de heap. Enquanto isso, a técnica sem cópia precisou de apenas 138. É uma fração minúscula do trabalho original. Pensa bem, o alocador do sistema operacional pode finalmente respirar aliviado, já que tem muito menos lixo de memória para coordenar e limpar depois. Isso solidifica perfeitamente a regra de ouro que sustenta todo o gerenciamento de recursos no C-Level. Economizar memória, muitas vezes, economiza CPU. São literalmente dois lados da mesma moeda. Não tem como a gente desperdiçar memória em massa sem acabar, mais cedo ou mais tarde, enforcando a nossa capacidade de processamento com tarefas de limpeza e organização. Esse é o grande insight de toda essa nossa análise visual. Mas calma lá, na engenharia de software não existe almoço grátis, certo? A gente precisa falar dos trade-offs de forma clara e objetiva. Reduzir as alocações de forma tão dramática cobra um preço alto em outro lugar, no código-fonte. Essa abordagem sem cópia exige um controle manual super minucioso do tempo de vida das referências, os chamados lifetimes. E isso, inevitavelmente, pode deixar o código mais denso e bem mais complexo de se manter. Basicamente, a gente tira o fardo do hardware e transfere para a complexidade sintática que os desenvolvedores precisam dominar. Por isso mesmo, toda otimização precisa ser medida com cuidado caso a caso. Para encerrar nossa exploração de hoje, deixo uma provocação super importante para a gente refletir. Como é possível equilibrar de forma impecável esses orçamentos tão concorrentes de CPU e de memória no desenho da nossa próxima grande arquitetura em Web3? Fica o desafio técnico no ar para o nosso amadurecimento. E olha, para continuar dominando esses padrões avançados e aprofundar ainda mais nos conceitos do C-Level, não deixem de acessar o site forge.college. Tem muito material de ponta esperando por vocês lá. Muito obrigada pela companhia nesta investigação de eficiência, bons estudos e até a próxima.